Você às vezes pode se ver preso em uma mesma rotina. Chega um certo momento na sua vida que você começa a ver as coisas se repetindo dia após dia. Às vezes você já não sabe mais que dia é hoje, se é uma segunda, se é uma terça, se é uma quarta. Você sabe o que você tem que fazer e você faz. Muito perdido no tempo. Às vezes você olha a data e fala, ô louco, já é fim de mês já. Quando na verdade você passa todos os dias do mês fazendo a mesma coisa. Não que realmente você sempre faça a mesma coisa, mas dá a sensação, dá a impressão que tudo que você faz acaba parando no mesmo lugar. Tudo acontece da mesma forma, os dias são muito parecidos, é uma coisa ou outra ali que é diferente. Isso é algo que eu percebo que são fases da vida, talvez. Às vezes essas fases duram muito tempo, às vezes elas se cumprem rapidamente, após um mês, 2 meses, mas normalmente quando você se vê preso a uma dessas fases, quando você se toca, vários dias já se passaram e você tá na mesmice. Não que seja algo ruim, só tô apontando algo comum, querendo ou não. Todo mundo em algum momento vai começar a passar os dias como se todo dia fosse igual de certa forma, tudo de maneira parecida, tudo muito centrado, parece que foi scriptado, nem parece que é você tem o direito de viver a sua própria vida, quando na verdade é você vivendo ela da mesma maneira repetidamente. Às vezes é por falta de opção, às vezes é porque você não tem muito o que fazer e você acaba repetindo o que você gosta de fazer, mas na maioria dos casos é quando uma pessoa se prende a uma rotina que começou e fica nela, porque não tem tempo de mudá-la. Às vezes é acordar, ir pro trabalho e voltar, não tem o que fazer enquanto é isso. É acordar, tomar café e trabalhar, voltar, comer, dormir. Não tem muito tempo pra desenvolver o dia, pra fazer coisas diferentes, pra sentir que o dia foi diferente. Não, você entra num ciclo de rotinas vicioso. De novo, não é como se fosse algo ruim, às vezes é algo necessário. Eu só acho curioso que a gente, como ser humano, interpreta isso de uma sensação como se o tempo passasse voando. Porque a partir do momento que você não cria momentos memoráveis em um certo dia, ele só é mais um dia como qualquer outro. Ele sendo mais um dia como qualquer outro, você simplesmente esquece que ele existiu. É a famosa frase, não sei nem que eu jantei ontem. Porque jantar você já janta todo dia. Por que tem que ficar lembrando que você tá jantando arroz e feijão com alguma mistura? Não, você lembra quando come alguma coisa diferente do convencional, quando experimentou uma comida nova. Supor você nunca comeu sushi na sua vida. Daí numa noite de sexta-feira você foi lá e comeu sushi pela primeira vez. No dia seguinte, com certeza você vai lembrar que comeu sushi, que é algo diferente, que você nunca fez, que você nunca tinha experimentado, que você nunca tinha comido. Você fica matutando aquela sensação na sua cabeça, pensando, nossa, mas era assim, assim, assado, foi gostoso até, mas não gostei tanto, que não sei o que todo mundo falava bem, porque é algo diferente. Agora, quando todos os seus dias são iguais, a gente meio que distorce a nossa noção de tempo e parece que o tempo passa de maneira rápida. Mesmo que durante o dia você sinta que ele demore para acabar, seja por tédio, por desagrado, por qualquer motivo que seja. Às vezes você enxerga o dia passando de maneira lenta, extensa, mas no final do mês você pensa que passou rápido, porque todo dia foi igual, todo dia você se manteve na mesma. Então seu cérebro simplesmente esquece daquilo que é parecido com outra coisa que você já viveu. E eu acho isso curioso, como o nosso cérebro, ele meio que pensa nas coisas de maneira distorcida. Como o próprio Einstein disse, o tempo é relativo. E cada um tem uma noção de tempo diferente, porque cada um vive uma vida diferente. Se você é alguém que todo dia é um dia diferente, ou pelo menos a maioria dos dias das semanas tem uma coisa diferente ali, você sente que sua semana foi mais cheia. Você sente que demorou mais tempo pra acabar, ou às vezes você se divertiu tanto que nem viu o tempo passar. Já em outros casos, todo dia é uma rotina regrada, que tem que ser feita, que tem que ser seguida para você continuar na sua vivência. E o que faz cada dia ser mais monótono que o outro, fazendo com que os dias pareçam lentos pelo tédio e pela falta de novidade que tem nos dias. Mas no final do mês parece que passou voando, porque você não lembra de nada da sua semana, do seu mês, do seu dia. É muito esquecível. E mesmo que a pessoa que se divertiu ou viveu várias experiências em vários dias diferentes durante o mês, no final do mês pode até pensar que o mês passou voando. Nossa, passou muito rápido. Só
que ela vai ter muito mais memórias, muito mais lembranças daquele mês do que uma pessoa que viveu ao mesmo dia repetidamente, praticamente. Porque nunca é o mesmo dia. Mesmo que você vá trabalhar todo dia no mesmo horário, você sempre chega num horário diferente. Você faz coisas diferentes no seu trabalho, provavelmente. E mesmo que não faça, coisas mínimas são diferentes. Como o tempo tá, às vezes tá um dia chuvoso, às vezes tá céu claro. O seu café da manhã é diferente, teve dia que você não teve tempo de tomar café. Essas coisas são diferentes, mas não são relevantes o suficiente para te fazer ter a lembrança de um dia específico. Nossa, tal dia choveu, mas a gente já tá acostumado com a chuva. Então a chuva não é uma novidade estrondosa. Muito provavelmente você pode lembrar, esse mês choveu, mas você não vai lembrar o dia em que choveu, porque o dia foi mais do mesmo. A única coisa diferente é que teve a chuva, ou frio, ou muito quente, e derivados. Então eu acho curioso até como a nossa mente meio que se adapta. Porque querendo ou não, o ser humano, ele é muito adaptável. Você pode ser uma pessoa que demora mais para se adaptar a uma situação, outras demoram menos, isso vai de pessoa para pessoa. Mas o fato é que todo mundo se adapta ao ambiente em que está inserido. Um exemplo, você começa a usar aparelho pela primeira vez. Eu acho que esse é o melhor exemplo que eu posso dar, inclusive. Quando você começa a usar aparelho, é muito estranho, porque é um negócio de metal nos seus dentes e você sente gosto de ferro, você sente os negócios do aparelho no céu da sua boca, por trás dos beiços, e você acha muito estranho. Só que depois de uns dias, dependendo da pessoa, semanas, você se acostuma com a sensação e seu cérebro aprende a ignorar. Assim como o seu nariz. A gente sempre está vendo o nosso nariz, só que nosso cérebro ignora. Então a gente meio que não vê e vê ao mesmo tempo, porque ele tá no nosso campo de visão, só que como o nosso cérebro ignora, a gente acaba não vendo ele. Assim como sentir a roupa que está usando, a gente tá sempre em contato com a roupa que a gente tá usando, mas a gente não fica 100% lembrando que está em contato. É meio que automático o cérebro desligar essa sensação, ou a lembrança dessa sensação. Com certeza, agora que eu falei, você deve estar sentindo, assim como o caso de respirar. Você não percebe que tá respirando até você parar pra pensar que tá respirando. Então a gente consegue se adaptar de maneiras muito fortes, tanto em dor quanto em sentimentos. Se a gente começa a sentir algo no nosso tato constantemente, uma hora o nosso cérebro vai ignorar, porque aquilo já virou constante, aquilo já virou comum, aquilo já virou normal. Não tem o diferente ali. Se não tem o diferente, é esquecível. Entendeu como uma coisa liga a outra? Eu acho que o fato do nosso cérebro ser muito adaptável acaba sendo uma desvantagem em certas situações, mas eu acho que são raras as ocasiões que é uma desvantagem. É mais uma vantagem em si, mas é ruim você se acostumar com a dor, porque às vezes isso te evita de procurar ajuda médica, por exemplo. Às vezes você tá com muita dor de dente, já que eu falei de aparelho, vou seguir essa linha. Você tá com muita dor de dente. Se você tem uma dor constante, não é uma dor parcelada que tipo acontece de manhã, depois dá uma aliviada, depois acontece um pouco mais à tarde, depois dá uma aliviada, depois acontece de manhã de novo. Não, uma dor constante que fica 24 horas doendo. Uma hora ou outra seu corpo acostuma. Você vai começar a ignorar essa dor. Vai só lembrar que essa dor existe quando ela tem pontuamentos mais ácidos, vamos dizer assim. No sentido de que ela doa mais do que o constante que ela tá vindo. Ela tá vindo numa constante de dor, vamos supor, nível 5. Daí do nada ela tem um pico de nível 6. Você vai sentir o nível 6. Mas quando ela voltar pro nível 5, seu cérebro já acostumou com essa dor nível 5, ele vai simplesmente esquecer, ignorar. Isso é ruim, porque pode acabar fazendo com que você demore a ir atrás de tratamento por achar que tá tudo bem, porque você já não tá mais sentindo a dor, entre aspas, né? Porque sentir você está sentindo, você só tá esquecendo que tá sentindo ela. Então, nesses casos em específico, a adaptação é um problema, mas na maioria dos casos, na grande maioria esmagadora dos casos, a adaptação é muito boa pra gente. Porque com essa adaptação, você simplesmente se adapta. Não importa aonde você esteja, você vai conseguir se adaptar. Se você tiver que comer só um tipo de comida específico o resto da vida, senão você morre, seu corpo ele se obriga a se acostumar, ao mesmo tempo que ele pode acabar enjoando. Só que se é algo que você tem que constantemente estar buscando, né, estar se alimentando com, ele vai se acostumar mesmo enjoando. Você vai esquecer, você vai ignorar o gosto, coisa do tipo. É dessa mesma maneira que você começa a gostar de comidas que você não gosta. Seja comendo a mesma comida diversas vezes até você gostar, porque é o que falam do sushi, por exemplo. Falam que comer a primeira vez, você realmente
realmente não vai gostar. Tem que comer uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, que daí você começa a gostar. E realmente faz sentido, porque é uma culinária totalmente atípica da nossa, que não tem comparação nenhuma, gosto totalmente diferente. Então é um negócio que o nosso paladar não está acostumado. Então a gente tem que comer mais de uma vez. Tem gente que gosta de primeira, e é tudo bem, normal. Mas a maioria das pessoas não vai gostar de primeira, e você tem que se forçar a gostar. Só que se você parar pra pensar, não é só sushi que é assim, toda comida é assim. Se você não gosta de uma comida, se você comer ela repetidas vezes, mesmo que seja em pequenas quantidades, uma hora ou outra você vai começar a gostar. Ou se não gostar, pelo menos aturar comer. Porque tem comidas que a gente olha e já fica meio assim, ai, não quero comer isso. Só que se você for comendo de pouquinho em pouquinho ali, se forçando a querer comer, uma hora ou outra você vai começar a comer de boa, você não vai mais reclamar. Às vezes pode ser que você não faça muita questão, mas você vai conseguir comer caso precise. Querendo ou não, o nosso cérebro, ele é muito bom em adaptação, porque se parar pra pensar, ele se adapta relativamente rápido às situações. Eu não sei se eu divergi muito do tema que eu comecei propondo, mas se você parar pra pensar, tá tudo meio que ligado em uma coisa só. O fato do nosso cérebro ser bom se adaptando, acaba com que tudo seja esquecível de certa forma, quando se repete demais, quando é uma constante. Você já passou por essa fase? Deixa aí nos comentários. Fase de que parece que todo dia é o mesmo dia e parece um ciclo sem fim. Mas era mais isso que eu queria dizer mesmo. E te vejo numa próxima.